Olá, aqui é a repórter Isabela Fleischmann. Nessa semana, a Universidade Federal do Paraná sofreu ameaças de um massacre. Os alvos seriam mulheres, pessoas que vivem com HIV e negros. A publicação do print de um chan, ou seja, um fórum da Deep Web, viralizou nas redes sociais e provocou medo. Sobre os padrões de comportamento dos usuários de chans da Deep Web, eu conversei com o psicanalista Christian Dunker. Ouça agora no FolhaCast, o podcast da Folha de Londrina. Olha, pode, mas o cenário que você está me retratando, ele é um pouco assim vago para conclusões, em função do seguinte: no interior da Deep Web, a gente tem um outro código de funcionamento, né? Você tem que pensar que são pessoas que ou se entendem como pessoas que estão transgredindo a lei, né? Como criminosos mesmo, ou são pessoas que se entendem como párias sociais, né? Pessoas que vão nerds, pessoas que com incels, né? Que não conseguem encontrar parceiros amorosos ou homossexuais, né? E que tem uma linguagem que alterna auto-rebaixamento, né? Então as pessoas se tratam, vamos dizer assim, se denegrindo, se atacando, ou então produzindo efeitos de amedrontamento, né? Então dizendo coisas do tipo, vão soltar uma bomba nesse, vão passar o fogo naquele outro. É uma linguagem bélica, né? Muito ligada ao discurso da arma, né? É possível que uma pessoa interessada em instilar um certo assim, pânico coletivo, né? Produzir intimidação, etc., tenha pego isso, né? E tornado, vamos dizer assim, popularizado a mensagem, né? O que faria parte desse cenário, vamos dizer assim, meio teatral, né? Não sei se você lembra que naquela reportagem para a UOL, eu dizia que havia todo um universo de exagero, de teatralização da violência, né? Que às vezes pega alguém que é, vamos dizer assim, mais comprometido do ponto de vista psíquico e que faz com que isso seja levado ao ato. Mas a regra não é essa, né? A regra é esse jogo de quem fala coisas mais assim, desagradáveis, intimidadoras, violentas, né? E não sei se seria esse o caso. Eu não vou ser reconhecido pelas regras normais, né? Sim. Então, como é que eu vou me fazer reconhecer? Pelo medo, pelo terror, pelo pânico que eu posso, assim, provocar, né? Está me parecendo um caso que tem essa direção, porque verdadeiros ataques, eles, por exemplo, envolvem repetição, envolvem estimulação do grupo, né? Em que contexto que essa mensagem foi dada? Será que não tinha um outro do outro lado dizendo assim, vou pôr uma bomba na USP, eu vou pôr uma bomba na Unibrasil, eu vou pôr uma bomba em tal lugar, e eles não disso, vão pegar o pessoal da Federal. Entende? Sim. Uhum. É toda uma cultura baseada na lógica da ameaça. Quem produz ameaças que produzem efeitos mais reais, né? E nesse print, agora, ele cita como alvo alguns portadores de HIV, negros. Como que esse discurso de ódio pode ser explicado pela psicanálise? Esse discurso de ódio é vamos dizer assim, parte de uma cultura emergente no Brasil, né? Onde a gente tem vários fatores, né? A gente tem uma quantidade assim, grande da população que passa, então, a fazer parte de redes sociais, que passa a se entender como agentes políticos, que passa a perceber melhor a desigualdade, né, de recursos culturais, de recursos financeiros, de recursos sociais que existe no país, né? Bom, isso é uma pedra de toque para você ter que reinterpretar as diferenças que existem no país, né?
A chance de que se você encontra do outro lado uma repercussão, um agente político que está disposto, né, a transformar esse ressentimento em ódio, você vai ter aí uma potência política nova, importante, né, no Brasil, e que foi plenamente instrumentalizada por vários partidos, por várias posições. Não foi só assim, um antipetismo, né? A cultura do ódio, ela é herdeira do que a gente podia chamar assim, de cultura da indiferença, né? Da cultura que, diante da distribuição e não equitativa de bens, ela produziu muros, ela produziu táticas de isolamento, ela produziu políticas de invisibilidade, né? Então, durante muito tempo, questões LGBT, questões ligadas ao movimento negro, questões ligadas à pobreza, elas eram tratadas, né, vamos dizer assim, como um problema lateral, um problema que não envolvia, de fato, um reconhecimento mais amplo, né, por parte de todos os envolvidos. O que começa a acontecer quando a diferença social começa a ser melhor percebida, né? Quando você tem mais agentes políticos envolvidos nessa conversa, né? Você interpreta a diferença como hierarquia e você passa, então, em vez de odiar o que o outro fez, odiar o que o outro é, né? Isso é uma parte muito importante, muito perigosa da cultura do ódio, né? Eu te odeio porque você é branco ou preto. Eu te odeio porque você é rico ou pobre. Eu te odeio porque você é uma mulher, um gay, um homem ou um trans, né? E você percebe assim, a importância dessa diferença, né? De que você passa do modo instrumental do ódio, né? Onde, por exemplo, você vai e assalta uma pessoa porque você quer a carteira dela, para o ódio existencial, né? Você vai e assalta uma pessoa e, além de tudo, a chuta, a queima, a destrói, porque há a mais de ressentimento que se atualiza no ato violento, né? E isso, enfim, gera um barril de pólvora, né? Porque o ódio, ele gera mais ódio. Esse tipo de ódio. Sim, exato. E é uma reação, né? Esse ímpeto por demonstrar masculinidade, ele pode ser causado por essa ascensão feminista? Pode ser uma reação? Claro, exatamente, né? É o caso dos incels, né? Então, eu me autorizo a agredir uma mulher porque, no fundo, essa mulher está me privando de sexo. Ela está fazendo uma coisa, vamos dizer assim, contra mim, né? Então, depois de um certo tempo, e depois de um certo endosso do funcionamento de massa ou de grupo, né, eu passo a odiar mulheres em geral, e não esta ou aquela, né? Eu perco o caráter, vamos dizer assim, individualizante do outro, eu perco a face do outro, e o outro acaba sendo, então, tratado apenas pela categoria na qual ele se inclui, né? Isso é próprio dos momentos mais, assim, propensos ao totalitarismo, ao nazismo, aos regimes, vamos dizer assim, que pensam a violência como um meio político, né? Sim. Nesses fóruns se unem jovens, né, majoritariamente brancos, héteros, que se consideram isolados da sociedade por qualquer motivo, né? Eles odeiam as Stacy's, que são as meninas bonitas, e os Chads, né, como eles chamam, os homens bonitos. Tudo que eles fazem é pro que eles chamam de luz. Esse luz nada mais é do que... Eles chamam de quê? Luz. L-U-L-Z. Esse luz é uma gíria, né, que é a zoeira, né? Tudo é para ser engraçado. Fazer um anúncio de massacre, fazer a polícia reforçar a segurança é engraçado. Sim. Fazer, de fato, um massacre também é engraçado, né? Então parece ser uma inversão de valores, onde nada é proibido, as pessoas se sentem ouvidas nesses fóruns, né? Onde na sociedade elas não são ouvidas, elas são ouvidas nesses fóruns. Tem uma reação ao que elas falam nesses fóruns, né? O que o senhor pensa quanto a isso? Olha, eu acho que aí a gente tem um processo que também tem várias portas de entrada, mas que tem que ver, assim, como uma percepção social e psíquica do valor da vida, da relevância de um indivíduo, seja ele qual for, de uma pessoa,
Né? A gente tem modos de funcionamento de laços sociais que acabam endossando, né, essa ideia de que a nossa vida é uma coisa assim irrelevante. Né? Ela não faz diferença, ela não conta. Há discursos, por exemplo, de natureza religiosa, né, que mais ou menos pregnante assim, na cultura ocidental, que servem, se prestam para isso. Né? Quer dizer, a vida boa é a vida que começará no além. A vida que interessa é aquela vida, não é essa aqui, não é essa mundana, não é essa vida que a gente tem, coisa cotidiana, etc. A vida de verdade está em outro lugar. Né? Isso então foi explorado por muitos discursos religiosos e por muitos discursos militares. Né? Vamos pensar assim, que para alguém que precisa organizar um exército, não convém muito valorizar as vidas individuais. Né? Porque aquela pessoa ela pode ser que tenha que se sacrificar em nome da corporação, em nome da nação, em nome do Estado, em nome da polícia. Né? Então, a gente vai encontrando, né, dois exemplos aí, a gente poderia ampliar isso para um discurso ampliado, vamos dizer assim, do videogame. Né? A gente pode reencontrar isso em discursos públicos que vão dizendo assim, olha, o indivíduo não importa, uma vida não importa. Aí a gente vê um monte de pessoas que são assim, que são usuários de crack, que são pessoas que ocupam os espaços públicos atrapalhando o trânsito, atrapalhando o bom funcionamento, atrapalhando, vamos dizer assim, a ordem das coisas. E começa a se instalar a ideia de que, olha, por que a gente não elimina aquelas vidas que não têm muito valor? Por que a gente não subtrai aquelas vidas que são mais irrelevantes? Quando a gente tem, por um lado, né, imagens e discursos que vão mostrando como isso acontece, né, por desinteresse do Estado, por inconsequência técnica, às vezes, né? Então, veja quantas vidas estão se perdendo aí em desastres como Mariana e Brumadinho, né? Que a gente pode dizer assim, olha, mas isso no fundo não tem nenhuma ligação. Não tem nenhuma ligação causal, direta, né? Não é por causa de uma coisa que a gente gera outra, mas são discursos sociais que vão propagando essa ideia de que a vida ela pode ser contabilizada. A vida, para alguns, é irrelevante. Né? Aí você junta isso com questões próprias de um adolescente, questões próprias de alguém que está em depressão, questões próprias de alguém que já se sente assim, que sua vida não vale nada, e você cria um cenário onde um grande ato heróico, mesmo que realizado dentro de um teatro, mesmo que realizado por um teatro com aquelas poucas pessoas no auditório, ela tem algum valor e faz alguma diferença. E aí você armou uma bomba relógio que deu origem assim, a um novo tipo de agressividade e violência no Brasil. E como que a gente pode impedir esse tipo de pensamento, esse ego, essa inversão de valores proporcionada por esse tipo de chance, né, que se propague? Como que a gente pode impedir isso? Claro que causas sistêmicas vão ter que ter um tratamento sistêmico. Né? Eu acho que a gente precisa começar a reconhecer que essa ideia assim, generalizada de que as pessoas são pessoas tipo, que as pessoas elas só contam, vamos dizer assim, pela categoria na qual ela se inclui, pelo grupo ao qual ela pertence, vamos dizer assim, pela imagem tipo que ela produz, isso é um problema social. É um problema que envolve, do outro lado, a nossa capacidade de reconhecer o outro. Tá? A gente precisa incrementar dispositivos de reconhecimento mais singular do outro. Tá? Na escola, né, a gente precisa, por exemplo, incentivar a prática da escuta, não só da fala. A gente precisa incentivar e tornar mais visível o que são boas práticas em ambiente digital e o que são más práticas em ambiente digital. A gente não formou ainda conceitos mínimos, básicos, elementares sobre isso. Né? Por exemplo, né, manter e-mails, manter contas, manter uma atividade digital
tal sob pseudônimo é uma coisa que tem que acabar. Né? Uma coisa que só se justifica quando o uso é para você subverter uma ordem política, para você fazer crítica de natureza pública. Né? Quer dizer, você vestir-se com um nome falso, você vestir-se com uma palavra que, portanto, não vai ter consequência para agredir outros, é algo que a gente não pode tolerar mais. A gente está tolerando demasiado isso. Né? A gente tem que parar de tolerar o massacre de jovens negros de periferia. A gente tem que parar de tolerar o feminicídio. A gente tem que parar de tolerar a destrutividade e a violência da nossa política, da nossa polícia. Né? Então, são marcos simbólicos que precisam entrar no debate. Enquanto esses marcos não se estabelecerem como, vamos dizer assim, um ponto de partida para a conversa, a gente não vai conseguir atacar essas causas sistêmicas. Né? A discussão sobre a cultura no país. Né? A cultura, ela tem uma função terapêutica. Quando a gente fala em resiliência de conflitos, quando a gente fala em acerto de contas históricos, né? Quando a gente fala em todos os processos que hoje estão sendo tratados apenas por um único afeto, que é a culpa. Né? Vamos encontrar culpados, vamos punir culpados, vamos aumentar a carga de punição, ainda que sádica, daqueles que estão assim atrapalhando o sistema. Esse discurso precisa ser desmontado. Né? A culpa, ela é um afeto um pouco potente, né? É um afeto que não nos implica em processos coletivos de transformação. Ela é um processo que me separa do outro, que me separa da sua transformativa. Então, isso precisa de uma mudança. Né? Enquanto a gente não tocar nesses pontos, enquanto as nossas lideranças políticas brincarem de arma, né? Brincarem de arma com crianças, as nossas lideranças políticas falarem em armar professores, enquanto as nossas lideranças políticas falarem na violência ostensiva ou então tolerada, né, silenciada. Por exemplo, um músico leva 80 tiros num carro e nenhuma figura, nenhum representante público vem dizer que isso é um erro, isso é um erro do Estado, que é preciso pedir desculpas, que é preciso reformular os padrões de educação da nossa polícia, que é preciso mudar a nossa atitude diante dos equívocos que acontecem. Quer dizer, essa fala reparadora, né, restaurativa, como a gente diz, da justiça, ela precisa acontecer. Caso contrário, a gente vai estar estimulando ao rebaixamento do valor da vida. É isso que está acontecendo. Né? Nas mortes que acontecem porque prédios desabam, nas mortes que acontecem por inépcia, por desdém, por descaso. Tem sempre essa moral. A vida humana vale pouco. Né? Certo. Perfeito, doutor. Muito obrigada por ter falado comigo. Foi um prazer enorme conversar com o senhor. Ok, abração, hein? Obrigada, doutor. Tchau, Boa tchau. noite. Até mais. Tchau, tchau.